Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os escolhidos de Adventure. No dia de hoje a gente vai estar falando da última Digi Escolhida presente no grupo principal dos Digi Escolhidos da primeira temporada, que é a Hikari, né? Muitos de vocês conhecem ela pelo nome de Kari, né? Mas o nome original dela é Hikari mesmo. E eu vou estar falando dela e qual é a grande importância dela para essa temporada e por que ela funciona de uma maneira bem diferente dos outros. Então, vamos começar? Vamos embora! Então Digimon Adventure começa e todos os Digi Escolhidos vão para o mundo digital graças a um portal que se abre e tudo mais. Porém, a gente sabe, todo mundo que assistiu aquela temporada inteira sabe, que a Hikari não foi. E a Hikari ficou em casa porque coisas aconteceram com ela estava doente e tudo mais. Então, graças a ela ter ficado em casa, ela não foi levada para o mundo digital junto com os outros escolhidos. Graças a isso, muitos problemas aconteceram, né? Então, a gente sabe que vários problemas aconteceram por isso, mas a gente também sabe que a presença da personagem da Hikari ajuda bastante no personagem do Taichi, né? Ela é quase que inteiramente um personagem de suporte para o Taichi e que ajuda o personagem do Taichi a crescer, a evoluir ainda mais. Basicamente tudo o que acontece com ela, ou pelo menos um bom 75%, 80% do que acontece com a Hikari nessa temporada, envolvem coisas que acabam dando suporte e ajudando outros Digi Escolhidos, principalmente o irmão mais velho dela, principalmente o Taichi. E é graças a isso que ela fica de fora por tanto tempo, para que ela se apresente como o oitavo Digi Escolhido mais pra frente. A gente tem uma história que envolve a Digimon dela, né? A Teiyumon, a Gatomon, que tem a ver com o Myotismon, que inclusive basicamente cria a maior parte do desenvolvimento de personagem para Hikari, se vocês pensarem bem. Mas sabendo de tudo isso agora, vamos começar indo passo por passo. A Hikari é o Digi Escolhido da Luz, ela tem o brasão da Luz. E eu diria pra vocês que, tirando os brasões do Taichi e do Yamato, que são basicamente os brasões dos protagonistas, os dois brasões mais importantes são o brasão da Luz e o brasão da Esperança, né? Todo mundo sabe disso, afinal de contas eles levam pro Serafimon, pro Ufanimon, pro Godramon, pro Holidramon, por aí vai, para Digimons incrivelmente sagrados, incrivelmente importantes para o mundo digital, dos quais todo mundo precisa. Em muitos momentos esse tipo de Digimon aparece porque eles são santos e sagrados e têm poderes acima de todo mundo e eles vão ajudar todo mundo porque eles são os maiores heróis e etc, né? Então a gente sabe que por natureza esses brasões já são os mais importantes ali de várias maneiras diferentes, o que faz com que esses Digi Escolhidos também, de certas maneiras, sejam os Digi Escolhidos mais importantes. Porém, o TK estava junto com os Digi Escolhidos desde o começo, e no caso da Hikari ela não estava. E graças a isso, pessoal, eu imagino que mesmo que a Hikari tenha essa mesma importância que o TK, ela não é vista como um personagem tão impactante nessa temporada quanto foi o TK, né? Apesar de muitas coisas incríveis que aconteceram com ela mesmo nessa temporada, a gente tem muito mais tempo junto com o TK, passando por muito mais coisas, evoluindo o personagem dele muito mais, o que faz com que ele seja um personagem, digamos, mais reconhecido do que a Hikari naquela temporada, né? E talvez até o próprio Digimon dele, né, o Patamon, seja mais reconhecido do que a Teiyumon, e esses Digimons acabaram sendo mais trabalhados depois em Digimon Adventure 2 também, né? Principalmente a Hikari, que começa já a segunda temporada do anime sendo uma Digi Escolhida também, e isso faz com que o personagem dela cresça mais ainda. Porém, a gente está falando apenas do Digimon Adventure original, não de Digimon Adventure 2, lembre-se sempre disso. E nessa temporada a Hikari chega tarde, ela chega atrasada, graças a muitas coisas que acontecem. Ela se une ao grupo de Digi Escolhidos bem tarde, e graças a isso ela tem menos tempo para ter o personagem dela trabalhado. E são poucas coisas que acontecem com ela que realmente são impactantes, mas algumas delas são muito impactantes, tão impactantes que deixaram uma marca naquela temporada, né? E a gente vai estar falando delas agora. Eu diria que os 3 pontos mais importantes para o personagem da Hikari nessa temporada são pontos que surgem dentro da mesma parte da temporada, do mesmo arco, quando eles estão enfrentando o Myotismon, né? Na realidade são 4 pontos, pessoal, mas eu vou citar apenas 3, porque eu acho que são os 3 que envolvem apenas o personagem dela de certa forma, e não ela tentando ajudar outras pessoas, outros Digi Escolhidos, o irmão dela e por aí vai.
Então eu acho que o primeiro ponto super importante é quando o Wizardmon se sacrifica para salvar ela, onde o Myotismon estava atacando literalmente ela ia ser destruída naquele momento, mas o Wizardmon entra na frente, se sacrifica e vira inclusive um sacrifício que é um ponto extremamente importante para muitas pessoas que assistiram Digimon naquela época, né? Um ponto muito marcante dessa temporada. Esse sacrifício é importante por quê, pessoal? Porque a Hikari, ela já tem um problema desde muito antes na temporada a gente vê isso, que é o fato de que ela já é uma pessoa muito frágil e ao mesmo tempo ela sempre coloca os outros na frente dela. Ela se desculpa quando ela não precisa, ela sempre vê a própria culpa e não vê a culpa dos outros e por aí vai. Então ela sempre faz isso, afinal de contas ela tem o brasão da luz, ela tem uma luz muito forte, né, um brilho muito grande. E quando ela vê esse sacrifício perto dela, isso faz com que o personagem dela, obviamente, cresça mais. Ela vê que ela precisava daquela ajuda naquele momento. E que mesmo que aquilo tenha acontecido, não era culpa dela, foi da vontade do Wizardmon que aquilo acontecesse, né? Então naquele momento é quando finalmente a Tailmon evolui para Angeomon. E nesse momento eu acho que foi tudo muito importante ali, né? A gente vê a Angeomon aparecendo e tudo mais, mesmo que a gente veja naquele ponto que a Angeomon basicamente evoluiu porque um grande problema estava acontecendo com a Hikari, né? Mesmo assim foi... Eu acho que o momento que mais fez o personagem dela crescer, né? Ela mesma, sem precisar de ajuda de ninguém, sem nada diferente estar acontecendo com ela graças a outros seres e Digimons e por aí vai, e outros Digiescolhidos. Então eu acho que esse é o primeiro ponto mais importante para ela. E a segunda parte mais importante para a Hikari, na minha opinião, pessoal, é quando ela tá junto com todos aqueles Numemons e ela acaba ajudando aqueles Numemons porque eles estão sofrendo nas mãos de um Warumon-Zaimon, e depois dessa ajuda ela liberta eles e eles acabam ficando muito amigos dela e depois eles acabam se sacrificando para ajudar os Digiescolhidos, né, no que eles precisavam fazer. Então, essa cena, apesar dela não ser uma cena tão impactante quanto a cena do Wizardmon, ela foi muito parecida com o que acontece com o Wizardmon, onde, mais uma vez, a Hikari trouxe um Digimon que quis se sacrificar por eles, que quis ajudá-los, né, na missão deles para eles alcançarem os objetivos deles. E mais uma vez ela acaba tendo que ver seres Digimon se sacrificando por ela, sem que ela conseguisse fazer nada para impedir aquilo. Então aquilo, mais uma vez, apesar de ser quase a mesma coisa, porém numa situação diferente, também ajuda o personagem da Hikari a melhorar um pouco mais naquela temporada, a crescer mais naquela temporada, o que eu acho que foi também muito legal. E o terceiro ponto, pessoal, é o que eu considero o ponto mais importante para a Hikari, por ser parte da característica principal dela como Digiescolhida, o porquê realmente dela ter esse brasão da luz. O fato de que em certos momentos ela é meio que possuída por um espírito de luz que chega e usa a Hikari para trazer mensagens, para contar histórias para os outros Digiescolhidos. Então isso é muito importante, é aquilo que eu disse para vocês desde o começo. A Hikari basicamente aparece como um personagem de suporte, ela ajuda os outros, ela passa mensagens para os outros e sempre tem alguém tentando proteger ela para que ela chegue até um ponto onde ela vai acabar surgindo em algum lugar para que ela traga uma mensagem, para que ela ajude, para que ela traga essa luz. Então, quando esse espírito de luz fica junto com ela e traz essas mensagens, é o maior exemplo disso, com certeza. E isso não só é importante para ela nessa temporada, mas para tudo, para o futuro dela como personagem. Mesmo em Digimon Adventure 2, em Digimon Adventure 3, por aí vai, sempre que ela aparecer e eles estiverem em grandes problemas, seja lá o que for, o Deus do mundo digital vai vir e vai usar a Hikari para trazer mensagens e por aí vai. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante e é através disso que a gente vê realmente o verdadeiro propósito dela dentro dessa temporada. Então eu quero trazer para vocês, pessoal, uma informação bem parecida com aquilo que eu trouxe para vocês no vídeo do TK. Em certo momento eu mencionei que em muitos pontos da temporada o TK tinha que ser protegido por alguém, ou pelo irmão mais velho dele, ou pelos outros Digiescolhidos. Eles sempre estavam tendo que ficar de olho nele para que coisas ruins não acontecessem com ele. Esse era um ponto muito importante daquele personagem. E para Hikari é assim também, né? Então, mesmo que a Hikari boa parte da temporada tenha ficado do mundo real, a gente vê que ela passou por muitos problemas, tanto com a família dela, quanto com a saúde
saúde dela, com o irmão mais velho dela. Ela sempre teve muitos problemas, ela era muito frágil, ela tinha que estar sendo protegida. Quando ela vai pro mundo digital, ou mesmo quando ela tá no mundo real tendo que lidar com miotismão e coisas do tipo, ela ainda tá tendo que ser protegida. Muitas vezes tem outros Digi escolhidos com ela, e ela alcança esse poder da luz mais poderoso quando ela acaba sendo protegida. E então, graças a isso, aos sacrifícios muitas vezes que são feitos em volta dela, que ela alcança um poder maior. E por que eu acho que é dessa forma? Porque eles representam a esperança e, no caso dela, a luz. E a luz estava fraca, a luz era frágil, a luz se perdia muito fácil. Então eles precisavam proteger a luz para fazer com que a luz crescesse e se tornasse ainda mais forte como personagem. Isso é muito importante, se vocês pensarem bem. Isso faz, de certa forma, quando você enxerga as coisas dessa maneira, com que os personagens da Hikari e do TK sejam melhores ainda. Mas mesmo assim, pessoal, eu reforço o que eu disse para vocês. Graças a Hikari ter aparecido tarde na temporada, e graças também ao fato de que muitas vezes ela servia apenas como um personagem de suporte principalmente pro irmão mais velho dela, na maioria das vezes ela não era vista como um personagem tão bem desenvolvido quanto todos os outros Digi escolhidos. Isso a gente vê, por exemplo, mais em outras temporadas, né? Mas, como a gente está falando dessa temporada em particular, eu acho que é isso mesmo. E por fim, pessoal, sobre a Teiyumon, sobre a Gatomon, eu não tenho muito o que dizer. Afinal de contas, mesmo que ela seja a Digimon da Hikari, mesmo que ela tenha conexão com o Wizardmon também, ela nada mais era do que outro personagem que também ajudava a Hikari, que também protegia e representava a luz. É muito importante, com certeza. Porém, eu sei que muitas pessoas têm sempre aquela dúvida sobre Holy Dramon, sobre a Ophanimon, o que acontece, por aí vai. Bom, pessoal, isso é muito simples de responder. Ela representa o brasão da luz, obviamente, então ela é extremamente poderosa. Não importa qual evolução ela assumir, naquele ponto ela vai acabar assumindo uma forma extremamente poderosa que também vai representar a luz. Ela poderia ter evoluído para um número enorme de coisas diferentes, não precisava ser a Holy Dramon e a Ophanimon. Elas são apenas os dois Digimons mais conectados com essa linha evolutiva. Quando a Teiyumon precisa de uma forma mais fera, que vai acabar com as coisas com força mesmo, com tamanho, com poder e tudo mais, vai vir a Holy Dramon. Quando ela precisa de uma forma mais sagrada, com poder sagrado gigantesco, ela vai acabar se transformando em Ophanimon. E por aí vai, ela pode se transformar em um número enorme de outros Digimons de nível Mega, e que muitas vezes também vão ter poderes sagrados de maneiras diferentes. É assim que Digimon é assim que Digimon funciona, e é isso daí, pessoal. Então, fica por aqui. Então, Digi escolhidos, sobre a Hikari e a Teiyumon é isso, e eu quero saber o que vocês acham dela e da Teiyumon como personagens. Por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes, e também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo aqui, espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então fui, Digi escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.